Muy buenos días a todos los hermanos Muito bom reunidos en dia esta a mañana todos os irmãos reunidos de nesta hoy manhã domingo 17 de noviembre de hoje, domingo de este 17 de año novembro 2024. deste ano 2024. En el Salmo 16, No Salmo 16, verso 8, no versículo Salmo 8, 16, verso 8 dice, Salmo Jehová 16, puesto versículo 8 siempre diz: delante de mí, Tenho posto o porque Senhor está a mi continuamente diestra, diante de no mim. seré conmovido. Por isso que Ele está à minha Fue mão direita, la nunca escritura que vacilarei. leyó Essa foi a nuestro hermano escritura que o Branham en nosso el irmão Braham mensaje leu na que mensagem estuvimos leyendo ayer que estivemos lendo en su ontem, presencia, em sua presença, en donde onde Él nos muestra allí ali Ele nos mostra ese salmo del rey David. esse salmo do Pueden rei tomar Davi. asiento, por favor. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje la voz de la escritura Na mensagem A Voz da Escritura, que fue predicado el 1 de marzo del 1995 que en foi pregado o Olavarría, 1º Argentina, de março de 94 em nos dice allí, Olavarria, Argentina, nos diz assim, hablando de los jóvenes, falando dos jovens, miren, lo cual es una edad, esa edad de que é uma idade, 12 en essa idade adelante, por de ahí 12 hasta, por diante, aí, hasta los por aí 19 o até 20. os 19 ou Vamos 20, para ponerlo bastante amplio para colocar assim de uma forma bem ampla, el tiempo ahí de edad, o tempo de idade aí, isso é uma idade muy difícil, Uma para idade muito algunos, difícil para y alguns decisiva también, e também decisiva, porque la mayoría de los jóvenes es la edad donde porque para o jovem, a maioria do jovem, essa é a toman idade quizás algunas decisiones que talvez tomam que no son algumas quizás las decisões mejores, que talvez não são as pero para eso melhores, están los padres, mas para isso estão os los pais, cuales los orientan, los ayudan, os quais os orientam, os ajudam e mostram também a eles, la palabra por la Biblia pela y por los palavra, mensajes del pela hermano Bíblia e pela Branham, el mensagem do mensaje irmão de nuestro Branham, hermano William, pela mensagem do y nosso irmão todo William, lo que Dios nos está dando en este e tiempo. tudo que Deus está nos dando nesse Los tempo. padres, pues, tienen esas herramientas Os para pais têm guiar a sus essas hijos ferramentas para en el guiar mejor camino a seus y que filhos siempre em um melhor caminho hagan y tomen decisiones e que sempre façam e que tomam sean conforme a decisões la que sejam perfecta voluntad de Dios conforme y a no perfeita a la vontade de voluntad de Deus la persona. e não conforme a vontade da Y pessoa. en este mensaje nos habla de los E jóvenes nessa y mensagem él ele nos dice, fala dos jovens e fala eso assim: pasa también con los jóvenes. isso também acontece com os Los jovens. jóvenes saben O jovem que la sabe perfecta voluntad de Dios que a perfeita es que vontade de cuando un Deus joven se enamora, é que quando um busca jovem una novia, namora, seja se creyente apaixona, como ele. quando procura uma noiva, seja Ou crente como ele, viceversa. Cuando una muchacha ou vice-versa. acepta a un muchacho como novio, Quando uma jovem seja aceita um creyente rapaz como como ella, noivo, que seja crente como pero ela, dicen, yo quiero que oren por mí, e diz: eu por quero esta que olhe por bendición que mim, tengo delante de por Dios, essa bênção para que eu ver tenho diante qué de Dios Deus, hace. para ver o que Deus Pero el faz. deseo del corazón de la persona es que Mas o sea ese. desejo do Entonces, coração da pessoa é ese que que seja esse, ou seja, está pidiendo esa persona, ese es el deseo que quiere o- que Dios le esse, cumpla. isso que a pessoa está pedindo a Deus, ele quer que ele cumpra conforme o Como desejo contaba que Miguel ela en está una pedindo. ocasión de alguien, Como Miguel alguém contava em uma contava ocasião de que alguém, estava ou alguém orando por contava uma que estava companheira e orando dizia, por uma Senhor, companheira e dizia: Senhor, provéeme una compañera, me pero que sea proveja uma fulana, companheira, mas que seja fulana. que es lo mismo que sucede muchas veces con Que é o algunos mesmo jóvenes. que acontece, muitas vezes é o mesmo que acontece com alguns jovens. En un mensaje que colocamos, Em uma mensagem que nós colocamos, ele intitulou Jesus Cristo como Rei dos y él allí, Reis. miren, ese mensaje E ali vejam nessa mensagem, nos dice que fue predicado el 28 de noviembre que del foi 2000, pregado 28 São de José do novembro de Campos, 2000 São em Paulo, São José Brasil, dos diz, Campos, São Paulo, e Brasil, agora, diz assim: ¿cuántos saben cuál es la agora, permisiva quantos voluntad de Dios? sabem qual é La a voluntad de la permissiva persona. vontade de Deus? Porque É a no vontade da está pessoa. en la voluntad de Dios, Porque sino não en está la na voluntad vontade de de la persona. Deus, mas na Y Dios vontade le da concede, pessoa. E Deus pero concede. ahí hay problemas. Deus lhe concede, mas aí En la tem voluntad de problemas. Dios,
na vontade de Deus, ou seja, que é perfeita. Deus sabe como fazer para que tudo contribua para o bem. Ele sabe os problemas que virão, mas também Ele sabe como resolvê-los. Isso Ele já viu e determinou antes da fundação do mundo. Mas quando dá lugar para a permissiva vontade de Deus, a permissiva vontade de Deus, que é a vontade da pessoa, a pessoa não sabe como irá resolver os problemas que ele virá depois. Ela somente tem o desejo, é porque eu quero tal coisa. Aí então a pessoa insiste e Deus concede o desejo do seu coração. Assim aconteceu com meu tio, Adalberto Pérez. E eu falo porque eu sei desse testemunho, que esteve um ano inteiro me dizendo que queria se casar. Mas ele me dizia, e dizia, mas ela é divorciada, você não deve casar com ela. Eu dizia para ele, como você vai casar com ela? Por isso e por isso, ele sabia. Enquanto ele esteve na terra, recordem que ele tinha um ministério. Agora vejam, ele sabia que isso estava na permissiva, mas insistiu tanto que no final o nosso irmão ele me disse, é melhor, vamos casar ele, porque já estão convivendo juntos, então é melhor se casarem. Já tinham um tempo juntos, trabalhando na obra e estavam juntos. Melhor, vamos fazer o casamento deles. Então, o casamento foi realizado. E aí, Deus concedeu o desejo do coração dele. Às vezes também acontece, como ele me falava em algumas ocasiões. Ora, esses foi melhor casá-los. Porque se eu não digo a eles que se casem, com o que estão fazendo, é melhor se casarem, porque senão vão trazer problemas para a obra. Mas o homem deve estar consciente o que é a perfeita vontade de Deus e o que é também a permissiva vontade de Deus, e a mulher também. Mas muitas vezes, como aconteceram vários casos, que ele me dizia, olha, essa situação aqui foi melhor casá-los, porque senão iam trazer problemas para o programa divino e para a obra que está sendo realizada. Agora vejam, continua dizendo. Então a pessoa insiste e Deus concede o desejo do seu coração. O mundo inteiro está caminhando no desejo de seu coração. Por isso tem e terão problemas diante de Deus. Agora vejam, aí já vimos o que é a permissiva vontade de Deus e o que é a perfeita vontade de Deus. A permissiva vontade de Deus é a vontade da pessoa. Agora aqui continua dizendo, nessa mensagem, a voz da Escritura. E porquanto Deus disse que Ele considerará o pedido, o desejo do coração da pessoa, porquanto a pessoa, em vez de parar e falar, a Escritura me ensina assim, a palavra me ensina assim, portanto, eu vou fazer como a palavra me ensina, viram? Essa é a melhor atitude frente à palavra. E recordem que as pessoas têm o livre-arbítrio, a pessoa tem o livre-arbítrio, e aí está a palavra, e aí está a perfeita vontade de Deus, mas é a pessoa que decide. Portanto, eu vou fazer como a palavra me ensina, e então tudo vai sair bem. Vai ter a Deus do seu lado, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha provas. Mas o importante é ter a Deus do lado da pessoa. Ter a Deus do lado da gente, mas tem alguns que não fazem assim e seguem adiante e se comprometem, se casam e depois algumas vezes falam, ora bastante por mim, porque o meu esposo não me deixa ir nas atividades, porque minha esposa não deixa ir nas atividades. E quem tem a culpa disso? Quem é culpado disso? Se procurou um que não era crente, então não vai te ajudar.
Se aceitasse um que seja crente, iria dizer, apressa porque a atividade é tal hora, já apurando, e já temos que ir. Assim que apressa um pouquinho mais para irmos cedinho servir a Deus e para trabalhar em sua obra em toda coisa que tenha que fazer. Agora, isso é para que vocês vejam que uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa de Deus, pode cometer o erro de caminhar na permissiva vontade de Deus ou contra a vontade de Deus e buscar muitos problemas desnecessários. Agora, na mensagem Estejam Certos de Deus, o nosso irmão Branham, nessa mensagem, ele nos fala do caso porque ele lê a Escritura de 1 de Reis, capítulo 17, do 1 ao 16. Aí nas primeiras páginas ele começa, e na página 2, onde ele começa a orar allí, quando ele começa a orar ali, vamos ler essa partezinha também. Diz, agora, Senhor, abençoa a sua palavra enquanto é enviada e permita que o Espírito Santo posicione nossas mentes e os nossos pensamentos e nos prepare para a sua visita, já que temos pedido que venha. Não viemos à casa do Senhor para sermos vistos ou para ver as pessoas, mas bem viemos para aprender mais de Ti. Como às vezes vão à igreja, bom, eu vou desse jeito, assim e assim, para que me olhem assim, dessa forma. Ou outros vão para olhar como aquela está usando a roupa dela, o vestido dela, o penteado dela, e como a outra veio, e o que esse e aquele está fazendo. Nós não viemos à igreja para olhar alguém, nem para que nos olhem, mas para que o Senhor nos veja e nos ajude nessa comunhão que temos aí com Ele. E receba nossos louvores, nossas orações, nossos pedidos, e Ele nos responde por meio da Sua palavra. Antes, vim para aprender mais de Ti e saber mais de Ti. Aí desenhou do lado direito uma estrela de Davi. E para saber mais da sua natureza, e de seus caminhos e de seus propósitos, para que então possamos enfrentar os problemas da vida com segurança, estando certo de Deus. Conceda, Senhor, porque estamos pedindo no nome de Jesus. Amém. Agora, irmão Branham disse, aquilo devia ter sido uma manhã terrível. Está falando da escritura que leu ali, de Elias. Estava fazendo calor e tinha muita poeira. As pessoas estavam pelas ruas, sofrendo, perecendo de fome. A terra estava tão árida. Ou seja, essa foi a escritura que ele leu, para que tenha o quadro do que ele estava lendo. Procure, para que, se não procurar, para vocês terem o quadro do que ele estava lendo. Está no capítulo 17, onde ele fala ali. Então Elias se levantou e foi a Sarepta, e eis, chegando à porta da cidade, uma mulher viúva estava colhendo folhas, e ele chamou ela e disse, eu estou lendo da própria mensagem, lendo a escritura que ele está lendo, mas essa versão aqui, vamos aqui, a Bíblia, vamos para a Bíblia aqui. Em 1 de Reis, no capítulo 17, para ler diretamente aqui da versão, essa versão 1960, no versículo aí 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me um pouco de água em uma vasilha para que eu a beba. E indo ela buscá-la,
ele chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão em tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem. Viram que eram dias difíceis ali. Eram aqueles 3 anos de seca que ele tinha previsto. E a coisa naquele tempo estava difícil naquele momento. Ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, somente um punhado de farinha eu tenho na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isto para mim primeiro. Então veja, ela colocou a Deus primeiro com isso, que Elias disse a ela: faz para mim primeiro um pequeno bolo e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Ou seja, disse a ela o que ela devia fazer. E essa era a perfeita vontade de Deus, pôr a Deus primeiro. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor teu Deus dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Viram? Colocou a Deus primeiro. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E a vontade dela era preparar aquele punhado de farinha com um pouquinho de azeite, prepará-lo, ela e o seu filho, e depois morrer. Essa era a vontade dela. Mas a vontade de Deus era outra. Vejam, ela deixou de lado o que aparentemente era algo inconcebível para a mente humana. Dizer assim: como eu vou dar só o pouquinho que eu tenho, como eu vou dar para ele? Aí não vamos ter nada para comer, nós vamos, desse jeito, vamos morrer antes do previsto. E como eu vou fazer isso para ele primeiro? Mas vejam, ela colocou a Deus primeiro e viu que isso era a perfeita vontade de Deus. E Deus ia resolver esse problema. Ela fazendo isso, Deus ia resolver esse problema, viram? Então ela foi e fez como Elias disse, e comeu ela e ele e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da botija da panela não acabou, nem o azeite da botija mingou, conforme a palavra do Senhor tinha falado por meio de Elias. Aqui continua dizendo, onde nosso irmão Branham já estava falando aí, onde nós estávamos, ele estava falando, aquela devia ter sido uma manhã terrível, estava fazendo calor e tinha muita poeira, as pessoas estavam nas ruas morrendo de fome, a terra estava tão árida como para ser queimada. Tudo isso não era outra coisa, senão o reflexo de seus pecados e da sua moral decadente. Como vocês sabem, naqueles dias, Acabe estava reinando em Israel ou sobre Israel. E Acabe foi um dos reis mais perversos de Israel. Não tinha tido nenhum outro rei tão perverso como Acabe, já que ele tinha sido instruído e ele sabia como agir melhor. Mas ele falhou e desagradou a Deus em todas as coisas que fez. Mesmo que ele tinha um grande sistema militar, e o povo prosperava muito durante o seu reinado, mas de todos modos, você não irá longe se estiver desagradando a Deus. Além de tudo isso, no seu casamento, além de tudo isso, em seu casamento, em vez de se casar com uma mulher do seu próprio povo, foi a outro lugar e se casou com uma pecadora, uma idólatra,
alguém que adorava ídolo casou com Jezabel. Ela não era crente. E nenhum crente deve se casar com nenhum incrédulo sob nenhuma circunstância. Aí ele escreveu, Acabe era judeu, não devia ter se casado com uma incrédula. E na frente dessa mensagem ele escreveu, nenhum crente deve casar com uma incrédula, sob nenhuma circunstância. Crentes com crentes. Crente com crente. E continua dizendo, crente deve casar com crente. Mas Acabe cometeu esse erro. Jezabel era uma mulher bonita e ele se apaixonou por ela, pela aparência dela e não pelo que em verdade ela era. Viram? Ela era má, era tão má que, veja, ela fabricou um caso ali. Naquela ocasião, sobre a vinha de Nabote, ela fabricou um caso contra Nabote. Veja se essa mulher era má. Jezabel era uma mulher bela e ele apaixonou por ela pela aparência dela e não pelo que em verdade ela era. Muitas pessoas desse dia cometem esse mesmo erro. E aquela idolatria veio à nação, entre as pessoas, aos sacerdotes, seus pastores, foram vítimas desta demanda popular. Agora vejam até onde isso chegou. Esse é o mesmo quadro da nossa nação nesse dia. Temos falhado sobre o que é popular. Com razão, os sacerdotes ensinaram que fizessem o que gostassem. Estaria bem se o governo aprovasse. A mim não me importa o que o governo aprova. Melhor, o que me importa é o que Deus aprova. Por exemplo, aprova que pode casar um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Deus não aprova isso. Não, é porque o governo está aprovando. A mim não me importa o que o governo aprova. O que me importa é o que a palavra de Deus aprova. Continua dizendo, as pessoas pensaram que não importava, não tinha problema eles participarem com as coisas do mundo. Possivelmente alguém gostaria de me pedir que eu me retratasse do que terminei de dizer, de que esse é o mesmo quadro, é a mesma condição. Possivelmente nós pensamos que não somos adoradores de ídolos, mas somos e o governo permite. As pessoas desse dia adoram ídolos, porque alguns adoram ídolos, outros têm como ídolos as estrelas de cinema, ou estrelas, ou atores de televisão, os têm como ídolos. Aí ele escreve, ídolos é igual artista, é igual, vírgula, dinheiro, ou seja, ídolos é igual artista, coloca mais uma vírgula e coloca dinheiro. Não importa o que for, qualquer coisa que você coloca antes de Deus é um ídolo. Satã, nosso grande adversário, é tão astuto que fez com que a igreja ocupe o primeiro lugar, primeiro que Deus para muitos. Possivelmente você tem uma grande igreja e pode construir um grande edifício ou alguma denominação ou uma grande congregação, mas não permita que nada interponha entre Deus e você no seu coração. Qualquer coisa que antepor a Deus é um ídolo. E naquela mensagem que lemos, em sua presença, que ele nos falou um pedacinho desse salmo que lemos ali, no início, onde ele fala, na página 20, o nosso irmão Brad diz, o Salmo 16:8, Davi diz, o Senhor eu tenho colocado diante de mim. Essa é uma coisa boa, Salmo 16:8, o Senhor eu coloquei diante de mim. Ele fez isso para que não se confunda a respeito dele. Ele queria ser consciente de sua presença. Então Davi diz, eu tenho colocado o Senhor sempre diante de mim, na minha frente. Agora, eu, Davi, coloquei o Senhor diante do meu rosto para ser consciente da presença de Deus. Aí, do lado esquerdo, ele desenha uma estrela de Davi. Isso não seria uma boa lição para todos nós nessa noite?
E isso não seria uma boa lição para nós nessa linda manhã? Claro que sim. Pôr o Senhor diante do nosso rosto, para que sejamos conscientes de sua presença. Colocar a Ele primeiro. Por quê? Por Ele primeiro na sua frente, diante de você. Por quê? Porque você não pecará quando você percebe que constantemente você está na presença de Deus. Quando você percebe que está à sua volta, você vigia o que fala. E aí ele escreveu, Deus diante de mim é igual consciente da presença de Deus. Agora, veja o que o irmão Branham continua falando. As pessoas daquele tempo, daqueles dias, sabiam de que eles já não eram tão espirituais como foram sob o reinado de outros homens. No entanto, pensavam que tudo estava bem, pelo feito de que eles eram uma nação religiosa. É desse jeito como nós temos chegado ao mesmo lugar. Há alguns meses, eu estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia, irmão Branham, eu acredito que você joga os Estados Unidos no chão, coloca por terra, e acrescentou, você sempre está rugindo contra o pecado, e como Deus há de castigar essa nação. Eu respondi a ele, se ele é justo, terá que fazê-lo, mas ele disse, irmão Branham, por acaso você esqueceu que essa nação foi fundada sobre as Escrituras, e como Deus deu essa terra aos nossos pais por herança, e que nós somos uma nação religiosa? Eu falei para ele, tudo isso é verdade. E ninguém sabe o quanto eu aprecio essa nação, mas, meu irmão, lembra como Israel foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas, grandes homens, mas Deus não pode suportar o pecado. Deus fez Israel colher cada grão que semeou, e se Deus fez Israel colher, Ele fará com que nós colhemos o que nós temos semeado. Deus não faz exceção de pessoas. Agora vejam, esse caso de Acabe com Jezabel é um bom ensinamento para os jovens. E vejam que nosso irmão William continua lendo na mensagem que estamos lendo no princípio, que ele disse, a vontade de Deus, algumas vezes a vontade de Deus para algumas pessoas é difícil, é dura. Agora lembra que uma das coisas é que quando namoram, a primeira coisa que fala é porque eu o amo, eu a amo. Ou seja, essa parte para os jovens talvez seja mais difícil. Mas recordam que esse é um amor temporário. E quando olham as consequências, quando já veem as consequências e olham pela palavra que isso não está bem, estar namorando ou procurando ter um compromisso com um incrédulo, quando observa os resultados que as Sagradas Escrituras nos mostram, como aconteceu ali com Acabe, que terminamos de ler, esse exemplo, por exemplo. Não, espera aí, Deus me ajuda. Impeça esse amor que eu estou sentindo por essa pessoa. Eu quero fazer a sua perfeita vontade, não a minha, Senhor, não a minha. E Deus vai te ajudar, vai te guiar, mas você tem que pôr primeiro esse sentir. Você, com o seu livre-arbítrio, coloque primeiro esse sentir diante de Deus. Pondo a perfeita vontade de Deus, Deus vai te ajudar. E não pondo a sua vontade. Diz, a vontade de Deus para algumas pessoas, algumas vezes é dura, é difícil. Talvez, porque algumas vezes as pessoas, nesse caso dos jovens, olham as aparências. O jovem fala, o garoto fala, não, eu gosto de fulano de tal. E a garota fala, não, o que me agrada é fulano de tal. E dentro não tem assim como esse reticência. Então coloca o olho em algum de fora, em alguém de fora e fala, é porque dentro não tem, dentro da mensagem, que seja crente, é porque dentro não tem. Não é que dentro não tem, é que talvez lá fora tenha algum garoto mais bonito, mais atrativo, mais atraente, e talvez tenha algumas qualidades que o garoto que é crente não tem. Mas olha a qualidade que esse de dentro tem, mesmo que seja feio ou seja bonito, da forma que for. Essa qualidade é uma qualidade de Deus, porque é um crente, viram? Ou seja, está rejeitando, desprezando um rei e uma rainha. Agora fala, mas vocês sabem
o que está fazendo, como quando os jovens e as jovenzinhas fazem assim, o que estão fazendo é que estão desprezando os de dentro, que são príncipes, reis e sacerdotes, que vão reinar com Cristo 1000 anos. E depois por toda a eternidade. Ou seja, desprezando a um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha, reis e sacerdotes, que vão reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade, trocando por um de fora, que não é crente, por um que quando morrer vai jogar ele no caixão e aos pouquinhos dias você não vai querer nem olhar para ele, quer seja homem ou mulher, isso é para ambos. Assim que o eterno, se você desprezar, depois o que é temporário acaba. Porque veja, se um crente partir, mesmo que o enterre e tudo isso, mas vejam, depois o verá na eternidade, ou seja, quando ressuscitar, e o terá na eternidade. Mas um que não é crente, chegou até aí e nunca mais o verá. E se o ver, será no julgamento final. Assim que o eterno, se despreza o que é eterno, o temporário depois vai acabar. E ao caminhar assim nessa forma, então a pessoa tem problemas diante de Deus. E o que adiantou, depois pode se atrasar tudinho, porque não tem um pleno respaldo da parte de Deus. Assim que, jovem, peça ao Senhor, os que não têm tido ou estão em uma situação assim, peçam a Deus a sua direção. E ao você já conhecer qual é a direção de Deus, então caminhe nessa direção. E coloca Deus sempre na frente, diante de tudo. Deus na minha frente. Deus diante de mim. Consciente da presença de Deus. Consciente de tudo isso que tenho lido. Tem muitos lugares mais que podemos ler. Que seria de ensinamento para todos nós referente a esse tema. E depois já podem ir procurando tudo que está relacionado à perfeita vontade de Deus e à permissiva vontade de Deus. E o que é não fazer julgos, união desigual. Tem lugares que Deus nos falou tudo isso por meio das Sagradas Escrituras e por meio das mensagens do irmão Branham. Assim que Deus ajude a todos os jovens e também a todos os adultos. E a todos nós, a toda a Igreja do Senhor, a permanecer diante de Deus e que o rosto de Deus sempre esteja diante de nós. Como Davi disse ali, o Senhor eu pus diante de mim. E quando você coloca Deus primeiro, todas as coisas operarão, contribuirão para o bem. Deus diante de mim é igual consciente da presença de Deus. Esse foi o nosso tema para essa curta palestra. Nessa ocasião, que Deus os abençoe e os guarde. E nos veremos logo em algumas horas na atividade que teremos aqui em La Florida, Santiago, Chile. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.